Olá, boa tarde para todos, quase boa noite, né? Dá uma rodinha aqui na câmera, por favor. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, né? Dando continuidade àquele assunto, né? Sobre nós não estamos sós, e ontem eu falei alguma coisa, né? Dos seres de Órion. Se alguém aí tiver perdido por aí, então que assista a live, né, dos seres de Órion, né? E para poder entender esse outro aqui. Esse outro aqui é bastante longo. É um estudo que eu fiz praticamente hoje o dia todo. Comecei ontem, ainda hoje, e acabei de concluir. Então, eu vou tentar fazer numa live só, num vídeo só, porém, se eu perceber que vai ficar muito longo, eu vou interromper e vou reiniciar um novo vídeo dando continuidade ao assunto, e espero que vocês entendam, porque é muita coisa que tem que ser dito, né, para que a gente possa entender sobre o assunto. Os exilados de Órion. Na live anterior, eu falei que em Órion, né, naquele espaço ali onde se concentra ali as Três Marias, né, existiam, né, seres vagando pelo universo. Como assim? Seres que evoluíram muito, porque ali naquele espaço concentram várias raças, não é uma raça só, várias raças. E, decorrente disso, muitas delas, como elas alcançaram um nível de evolução muito grande, então elas não tinham mais, não existia um planeta que se adequasse a elas para que elas pudessem continuar vivendo. Elas estavam todas dispersas pelas galáxias, esse povo aí sem ter sem ter um corpo para que eles pudessem, né, vir para um planeta. Nós sabemos que esses seres nós todos somos luz, e para cada planeta que a gente vai, de acordo com a lei da gravidade, é necessário que se tenha um corpo para você poder viver naquele planeta, né? Nós temos esse corpo aqui de carne para nós podermos viver aqui no planeta Terra, e esses seres não são diferentes de nós, porque todos nós somos luzes, né? Tanto é que ninguém vê nenhum extraterrestre circulando por aí. Por quê? Porque a constituição do nosso planeta, ela não permite que aconteça isso com eles, né? Para transitar nesse planeta, tem que ter um corpo igual esse que nós temos, que foi feito especificamente para que a gente pudesse nascer aqui no planeta Terra para evoluir. E tendo em vista que não existia isso para esse determinado tipo de pessoa, né? O que aconteceu? O comando começou a fazer testes e começou um processo, né, para criar um corpo para que esses seres pudessem continuar a evolução deles, né? Então, eles fizeram o quê? Fizeram várias alterações em vários tipos de macacos, né? Começando, e muito, de anos em anos, eles faziam. Então, os primeiros que foram feitos nasciam com defeito, não era aquilo que teria que ser, então eles foram fazendo, até que eles chegou, né? Juntou o vírus do que já tinha aqui dos macacos, né, com os genes vindos de Órion, daquelas pessoas que precisavam de um corpo, né, criou-se o proto-homem, que a ciência fala, com capacidade para suportar os 7 chakras desenvolvidos, e surgiu os hominídeos. Né? Aqui está lá, na ciência explica a teoria da evolução de Darwin. Os procônsuls da ciência, né, o macaco parecido com a gente, eles fizeram esses testes aí com os procônsuls. Depois tem vários nomes, mas eu não vou detalhar aqui. Depois, quem quiser pode fazer uma pesquisa maior. Eu vou contar aqui mais ou menos os pontos mais específicos que dá àqueles interessados, né, uma oportunidade para eles irem em busca do que seria. E para correr a evolução, você precisa estar conectado num planeta.
Nenhum ser consegue evoluir fora de um planeta. É por isso, né, que eu venho falando em todas as minhas lives que eu tenho feito no meu canal, que nós precisamos nos conhecer, nós precisamos conectar com o nosso interior, com o ser de luz que nós somos e evoluir aqui. Porque achar que depois que desencarna você vai evoluir com o espírito, isso não existe. A evolução ela só acontece aqui no planeta. Então, todo o espírito ele só evolui quando ele está conectado com um planeta. E esses seres foram acolhidos pela Confederação e trazidos para a Terra, que daí surgiram, né, cientificamente falando, os exilados de Órion, né? E lá, um coronel lá, ele fez Os Exilados do Capela, que é um livro muito lido pela espiritualidade. Então, se você pergunta para um espírita, né, de onde nós viemos, ele vai falar, nós somos exilados do Capela. Então, exilados do Capela é essa raça, esse povo todo que veio para evoluir, porque não existia mais condições para ele evoluir, não tem como evoluir solto pelas galáxias, tem que estar conectado a um planeta. E os primeiros que vieram iniciar o processo encarnatório, né, foram os seres de Órion. Os seres lá em Órion tinha várias raças, tinha 12 raças, né, 13 raças depois, porque formaram uma aqui na Terra, somaram 13, né, os procônsulos que tinha aqui, mais essas 12 que vieram, formaram 13, né, essas que vieram a acrescentar. E alguns dissidentes, né, daí iniciou-se na Terra, a Terra tornou, na verdade, um laboratório, né, para projetos de corpos, porque eles passaram por várias situações, vários projetos foram feitos até que conseguiram, né, com o procônsul aqui, até que conseguiram fazer, né, o homem, que é o proto-homem, né, isso depois de milhares e milhares de anos. Alguns dissidentes vieram para a Terra há 25 mil anos atrás. Quem foram os pleidianos? Então, vieram os pleidianos, no cargo do quê? De vigilantes e guardiões. Por quê? Porque aqui estava acontecendo muita experiência e tal, para montar o homem que nós somos hoje, né? Então, existia aquelas pessoas que eram contra, né, esse projeto, como está descrito lá no livro do Enki, do Enlil, lá do Enoque, lá, o livro de Enoque fala isso, e o livro de Enki também fala isso, quando ele começa a falar, né, sobre como surgiu Javé, toda aquela história. Eu não vou falar o nome do povo, porque senão o YouTube ele coloca um monte de obstáculo aí e fica confuso, né? Esse nome aí está sendo muito dito, então o YouTube ele está tomando para ele, né, essa divulgação. E eles mandaram vigilantes para cá. Quem eram esses vigilantes? Os pleidianos, né? No cargo de vigilantes e guardiões mandados pela Confederação, e alguns estão até hoje participando de governos secretos. Só que esses pleidianos que vieram aqui, no vídeo anterior eu falo, né, porque lá eles tinham impérios, daquele dos impérios contrário, do lado negativo. Então, eles vieram mesmo com o intuito, né, como assim, boicotar, né? Vamos falar na nossa linguagem para entender melhor. Com o intuito de boicotar o projeto da formação dos humanos aqui na Terra, né? E os pleidianos, só que quando eles chegaram aqui, né, o ser humano que já tinha aqui, que já tinha sido, né, feito lá atrás com o macaco, e depois surgiu, né, o proto-homem, eles se interessaram e começaram a trocar os genes, né, com as mulheres, os homens com as mulheres com os homens. Foi quando houve, né, o nascimento dos gigantes, né? Houve o crescimento dos gigantes. Só que a federação, quando viu que isso aconteceu, porque houve uma mutação de gene muito grande, que é para nascer gigante
com uma altura exorbitante, eles eram muito fortes e ainda tinha muita sabedoria, muito conhecimento, né? Porque os reptilianos, eles eram os pleidianos, eles eram super inteligentes, era uma raça avançada, né? Só que eles queriam tumultuar, eles vieram para cá para tumultuar também, como eles faziam lá no cinturão de Órion, né? Eles queriam tomar aquele pedaço, não conseguiam, falar, não, nós vamos para a Terra, vamos conseguir, é lá que nós vamos conseguir formar o nosso império. E formaram a Atlântida, né? A Atlântida, daí eles foram mandados, como eles estavam tomando conta aqui da situação, o que a Federação fez? Mandou esses seres aí gigantes para uma ilha no Oceano Atlântico que se chamou Atlântida, né? Então, eles fizeram as grandes construções que fizeram lá foram eles, mas como eles tinham o intuito, né, de tomar conta do mundo e montar o império deles, eles se espalharam para o mundo todo, daí surgiram, né, as pirâmides do Egito, surgiu lá aquela história daqueles rostos que tem aqui, se não me engano, no México, surgiu lá aquelas construções do Peru, Machu Picchu, e assim por diante, né? Porque eles se dispersaram pelo mundo todo, na China, em vários lugares no Egito, eles se dispersaram. E ainda existem esses seres aqui, só que eles são ocultos, são aquelas energias que influenciam, né, os governos, que influencia a criação de uma determinada situação que vai dominar o povo. Então, eles têm essa índole, né? E existe ainda hoje. Existe infiltrado como? Não que eles são incorporados, encarnados aqui, não. São pessoas que se afinam com eles e eles começam a dar orientação para essas pessoas, de acordo com a índole da pessoa, ela vai fazendo o que eles querem, né? Fazendo, então, a teoria da conspiração, né? Esses caras aí, eles vieram para conspirar com o projeto verdadeiro da criação do ser humano. E é muito interessante isso, porque o que nós precisamos fazer para nós também não cairmos nessa situação? Nós precisamos, né, fascinar por nós mesmos, né, por essa energia maravilhosa que é o ser humano, né, fora desse corpo aqui. Nós temos conosco os genes de pessoas inteligentíssimas, pessoas que já foram evoluídas, pessoas que construíram grandes coisas aqui no planeta Terra em tempos atrás. Não podemos simplesmente achar que o mundo é de 3.000 anos atrás. O mundo é de 25 milhões de anos atrás e pode ser até mais ainda, né? Então, a primeira coisa para contatar esses seres de luz, que muita gente fala, a gente precisa sair da Matrix. E como a gente faz isso? Porque como que se descobriu tudo isso? Essas histórias todas que eu estou trazendo faz parte do trabalho de um grupo que eles são médiums, eles são ufólogos, e eles se contatam com esses seres estão contando a história para eles e eles estão escrevendo um livro a respeito e trazendo essa explicação. Eu já falei em outras lives minhas, nos meus vídeos anteriores, que aqui no Brasil, principalmente, existem muitas sementes, ou seja, muitos seres que têm um pouco desse conhecimento, que lembra desse conhecimento e que têm o interesse e que vem pedindo para atuar na luz, para poder trazer para a humanidade esse tipo de conhecimento para que ela se prepare, para ela também desenvolver esse tipo de conhecimento para que nós possamos fazer a nossa transição. Então, a primeira coisa que eles orientam que a gente faça é respirar. Recarregar o corpo de energia para vitalizar esse corpo. Ah, mas eu respiro. Não, respirar da maneira correta. Encher o peito de ar, né, por uma narina, aspirar pela outra, fazer esse exercício diariamente para fortalecer a nossa vitalidade. Segundo, aprender a relaxar uma vez por dia. Não é você dormir depois do almoço, não, é relaxar mesmo. Parar de pensar,
deixar que a sua mente evolua, que ela flua, que ela vá para onde tiver que ir para ela adquirir conhecimentos. Concentração, focar no processo de crescimento. Todo ser humano deve ter em mente, como foco, que ele quer crescer, que ele quer ser um ser de luz, que ele quer vibrar na luz, que ele quer trabalhar com a luz, que ele quer ter esses contatos para ele poder levar conhecimento para toda a humanidade e auxiliar, né, no processo de evolução que nós estamos prestes a concluir, porque já está em andamento desde muito tempo. E aproveitar cada minuto de tudo que você aprende, aproveitar o máximo possível, entender aquilo mesmo, caso não entenda, faz uma meditação, né? Solicite para que essas entidades de luz possam te esclarecer através do seu anjo de guarda, seu mentor, um santo que você siga, e você vai conseguir. Quarto, meditar, ou seja, silenciar a mente para ter abertura para nos ouvir e ouvir os ETs. Então, quando a gente silencia a mente, que você faz uma meditação, você está ouvindo a sua mente e dando oportunidade para ouvir aqueles que aproximam de você. Esses seres, quando eles aproximam, eles dão um sinal, às vezes pode ouvir um ruído no ouvido, pode sentir uma movimentação, são eles que estão se apresentando, né? Então, em termos da galáxia, né, os Andrômedas, a civilização mais avançada que tem, né, em uma delas, a nossa galáxia, né, a Via Láctea, onde se iniciou o projeto Terra. Existia na Via Láctea o planeta Maldek, né, com os povos, era um planeta pequenininho que ficava ali no meio da galáxia, né? Os Apunianos, eles chegaram a 250 milhões de anos atrás para montar o planeta, porque como esse planeta deles aqui acabou, eles não tinham mais, ele excedeu a evolução, eles ficaram circulando pelo universo, né? São os Apunianos, né? E eles, então, estavam em busca de um planeta para continuar a evolução. A Terra, né, a raça hiperbórea, formando as primeiras colônias com a iniciativa de implantar a civilização no planeta Terra. Esses povos têm como base a Terra de hoje, né? Há 240 milhões de anos, no grande ocidente solar, ocorreu o grande ocidente solar. O que foi isso? Foi um imprevisto. O projeto estava indo tão bem e, de repente, né, aconteceu algo, né, prejudicando uma explosão solar e prejudicando o projeto em andamento, e esses seres abandonaram a Terra. Por muito tempo, eles abandonaram a Terra, por quê? Porque aqui eles viram que tinha geleira, tinha todo essa problemática, o planeta Terra era muito instável, né? Ele mudava, saía da órbita, se movimentava de maneira absurda, tanto é que ocorreram o dilúvio, uma porção de coisa. Eles abandonaram o projeto, eles falavam que não dava, não ia dar certo, eles não iam conseguir, e optaram por aquele planetinha lá, o Marduk, e foram lá atrás do Marduk, para poder iniciar isso há 100 milhões de anos, e cada 100 milhões de anos, daí eles esperaram 240 milhões de anos atrás, ocorreu essa situação. Eles esperaram passar 100 milhões de anos, né? Aguardaram tudo para ver como eles iam processar, né, aqui na Terra, como eles iam fazer, né, as coisas. E foi quando eles retornaram, depois de 100 milhões de anos atrás, com outras civilizações, com outros seres que existiam, né, lá no próprio planeta lá deles, lá do Marduk, né? E trouxeram outras pessoas e vieram aqui para a Terra. Eles instalaram uma maquinaria super sofisticada para estabilizar a situação temporal do planeta e formarem uma grande colônia, né?
moderna, com equipamentos, com tudo, foi construída pelos seres das Pleiades, né? E o planeta tinha muita instabilidade, tá? Daí iniciou-se, né, a civilização Caiona, que foi a primeira civilização que existiu aqui no planeta Terra. O planeta é constituído por 12 raças em corpo astral, que perderam seus mundos. Né? Então, veja bem, existiam 12 raças que tinham perdido o mundo. Por isso que o cara lá, espírita, fala dos ilados do Capela, né? Que vieram tudo daquela constelação. Existiam muitas raças, 12 raças, com a que tinha aqui já na Terra em andamento, né? A 13ª raça da Terra, que é a que temos hoje. Ainda hoje prevalece na Terra as 13 raças. Aconteceu, né? Só que daí teve mais um problema. Um asteroide chocou com a Terra e algumas civilizações sobreviventes produziram corpos híbridos. Se refugiaram em regiões subterrâneas da Terra e deram origem à raça adâmica. Então, a primeira raça adâmica que surgiu eram seres mutantes, né? Que se adaptaram no subterrâneo, porque como tinha esse asteroide caiu e destruiu boa parte, eles se refugiaram todo no subterrâneo, conseguiram sobreviver ali dentro e permaneceram por muitos e muitos anos, né? Eles se adaptaram ao clima da Terra e era uma raça transgênica de seres nativos que misturaram com o DNA de extraterrestre, que fosse forte e resistente para sobreviver na superfície do planeta, né? E que pudesse abrigar a centelha luminosa em evolução, porque eles pudessem, né, abrigar aqueles corpos para eles evoluírem. O projeto adâmico foi instruído e começaram a trabalhar. Então, daí iniciou-se o projeto adâmico, eles começaram a trabalhar naquele projeto, porém, né, aconteceu uma geleira muito grande, o planeta estava desestabilizado, e eles partiram para iniciar um novo projeto, isso seres que estavam, né, aqui controlando toda essa evolução do ser humano, né, e começaram a construir um corpo que abrigasse os 7 chakras paralelo à coluna vertebral. Os 7 chakras, para quem não sabe, são os 7 pontos energéticos que nós temos no nosso corpo, né? Eles são interessantes também buscar posso fazer um vídeo depois sobre isso, os 7 chakras do corpo humano, e no planeta também existem esses 7 chakras que eles emitem a energia para cada situação, em cada lugar do mundo. Aqui no Brasil nós temos um que é representado na figura do anjo Gabriel, nós temos em Lisboa, que é aquela energia que vibra lá para os advogados, para os escritores. Nos Estados Unidos, né, lá no deserto, há aqueles que vibram nos cientistas, né, por isso que tem a NASA lá, por isso que tem a invenção, bomba atômica, tudo aconteceu lá, e assim por diante. É muito interessante essa parte aí energética, porque o mundo todo é energia, o universo é energia, né? Então existem esses pontos, 7 pontos, focados nos lugares do planeta e no nosso corpo também, né? E o procônsul, né, e o Ramapithecus, né, foi usado para criar essa estrutura dos 7 chakras, né, alinhado com uma coluna vertebral ereta, né? Eles aí passariam a ser bípedes, né, e não mais como eram, né, com dificuldades para caminhar e tudo, que é o homem, o que nós somos hoje, o que eu sou hoje. E durante esses experimentos, né, chegaram os mutantes chamados a raça azul, né, são os autóctones,
Essa é uma raça estrangeira, e os cientistas interferiram, né, nas leis do por que aconteceu isso. E aconteceu, né, que começaram a criar corpos sem parar, né, para abrigar esses exilados aí, para eles evoluírem, e chegou um ponto que a Confederação Intergaláctica falou, não podemos, assim, criando corpo a torta direito, né? Não é assim que as coisas devem funcionar, que nós estamos desrespeitando as leis universais, né? Foi quando começou, né, o projeto Lemúria, que foi o terceiro projeto, criando seres que eram resistentes ao clima, porque os que estavam aqui, né, eles ficavam doentes, morriam, tinham parasita, um monte de coisa. E esse, do projeto Lemúria, né, eles vieram para acabar com tudo isso. É uma raça transgênica, né? Assim como eles trabalhavam com os corpos, igual trabalham hoje, não fizeram aquela ovelha lá, criaram aquela ovelha, eles não fazem o milho transgênico, fazem a soja transgênica. Então, naquela época, eles faziam os corpos transgênicos. Né? Os seres humanos atualmente tentaram fazer o clone, né? Um corpo humano. Só que eles não conseguiram porque a mente deles ainda não alcança isso, mas antigamente, muito tempo atrás, esses seres faziam isso como um brinquedo, né? Eu até lembro daquela série que tinha Perdidos no Espaço, o Joseph Smith querendo criar um monte de corpo lá para trabalhar para ele, então caiu uma bola de massa lá e o computador montava aqueles corpos. Eu adorava assistir aquilo lá. Entendeu? Eu estou até imaginando os caras fazendo isso, porque eles eram muito avançados, né? Eu botava lá um punhado de barro e ia fazendo os corpos, né? E outras raças aqui também desenvolveram o projeto, fazendo nascer aqui vários seres compatíveis com o clima. Então, as pessoas que eram compatíveis com o clima eram fabricados aqui nos corpos. Porém, os outros ainda que tinham eram fabricados como experiência lá na Confederação de Órion, era feito em outros lugares, não era feito aqui. Porque todas as raças começaram a fazer corpo para que aqueles seres lá que estava vagando o universo pudesse ter um corpo para ele evoluir, né? E a raça azul se multiplicou na Lemúria e formou-se uma grande civilização. E alguns descendentes de Órion, né, contra o projeto aqui implantado, chefiados por Gadriel, né? O chefe lá, que era contra, fazia parte lá da facção negativa lá no cinturão de Órion, chamava-se Gadriel, e ele, o que ele começou a fazer? Ele veio para cá e ele começou a induzir os seres, trouxe plantas alucinógenas. Então, os seres humanos que tinha aqui começaram a consumir droga, começaram a receber a influência desses seres aqui, liderado por Gadriel, né? Começaram a ter problemas mentais e se desenvolviam ações violentas, um matava o outro, faziam guerra, era um descontrole emocional muito grande, se tornaram perigosos e foram expulsos das bases. Daí que houve aqui a história do Adão lá, que a Eva comeu a fruta do paraíso, que teve que ser afastado. Por quê? Imagine que existia aqui, né, uma base, né, fazendo teste com aqueles corpos, criava aqueles corpos, eles tinham tudo para comer, né, o paraíso seria, né, teria alimentos, teria tudo. Só que a partir do momento em que eles começaram a dar ouvido a esse Gadriel aqui, começou a se envolver com drogas, ficaram violentos, um queria matar o outro, degladiar, o que aconteceu? Aquela lá, a federação falou, não pode, isso não pode acontecer. Né? Fecharam a base que tinha aqui, retornaram para onde? Lá para o comando estelar de Órion, e esse povo ficou aqui, né? Foram expulsos, se tornaram ser da Lemúria. Eles ficaram aqui, né? E surgiu a raça da Lemúria, né? Aquele povo todo violento, né? E outras nações surgiu daí, a China, a Índia, a América, né? Formaram outro tipo de povo, numa escala geométrica de multiplicação, começaram a se multiplicar também, né?
Imagine uma nação todos envolvidos com droga, alucinógeno, tudo, eles nem pensavam que então quem comandava tudo era o tal do Gadriel, né, que é o tal do Satanás lá, citado na Bíblia, na história da Bíblia, né, que ele fazia com que o povo tivesse atitudes inferiores, né, porque guerra, maldade, tudo um ato inferior do ser humano, né? E há 34 milhões de anos aconteceu a era glacial. A daí que complicou tudo, porque é muito frio, né? E aqueles corpos, as raças que aqui estavam, elas foram embora da Terra, aqueles que tinham condição foram embora daqui porque não aguentaram com o frio, né? E a Terra passou por um processo de evolução natural. Por quê? O que eles fizeram? Eles abandonaram. Eles falaram, não, vamos abandonar esse povo aqui e vamos partir para outro. Então, a Terra virou um laboratório visado por todas as raças, porque ela não tinha, vamos assim dizer, não tinha dono, não tinha quem coordenasse tudo aquela evolução, aquela criação toda, né? E nesse período chegaram os seres camaleões. Eles viram, não, tem um planeta lá que está lá, não tem ninguém tomando conta, né? Vamos para lá. E essa raça aí, ela estimula o atual domínio financeiro da Terra. Né? Eram seres lá, os maldosos, lá, os ruinzinhos lá do espaço, vieram tudo para cá para uma colonização, né? E vieram no período glacial, eles tinham condição de sobreviver aqui no frio, começaram a viver no subsolo, né? Daí, inclusive no Canadá, existe por causa do frio, construções, né? Eles vivem no subsolo, construções, em cima tem outras construções, existem no Canadá, existem em outros lugares, e eles, de lá, esse exemplo que eles trazem, começaram a fazer suas casas para poder sobreviver no subsolo. Né? Então, existe ainda esses seres no subsolo, porque existe um lugar, se não me engano, na Amazônia, que cientistas, inclusive estrangeiros, né, porque na Amazônia tem muitos estrangeiros, já viram esses seres saírem de dentro da Terra. Ou seja, não é de dentro da Terra, né? Eles fizeram as suas edificações, a residência, tudo, né? A sua civilização dentro da Terra, e eles existem ainda porque muitos seres são vistos, até tinha uma live há muito tempo na internet, de uma mulher falando que abria um espaço assim na Terra, tinha um buraco, e ele tinha uma determinada época, e eles saíam dali como seres igual a nós, só que eles não eram seres humanos, eles eram como nós, eles eram essa raça que resolveu permanecer ali, não se misturar mais com seres humanos, né? Que nós, seres humanos, que tem, porque na Amazônia, né, ainda existe isso, cientista vivenciou isso, médium vivenciou isso, né? Eles se assimilaram ao frio, montaram suas bases em algum lugar da Terra, são como eles vivem como a abelha, como formiga, assim, no coletivo, sabe? Eles não são, assim, individuais. E eles continuaram, né, a evolução da Terra e domínio financeiro. Então, tudo que tem sobre o financeiro, esse povo aí com um governo oculto atuando por trás dessas pessoas que fazem parte do governo, os governantes, os donos de grande fortuna, né? Eles têm essa influência. Não é que eles se manifestam, né? Essa pessoa faça isso. Não, eles induzem essas pessoas, como eles são seres muito inteligentes, através da telepatia, induz essas pessoas a fazerem as coisas como eles querem, com o intuito que eles têm de dominar o mundo todo.
o planeta inteiro. Eles querem o planeta para eles, não querem ficar mais rico que todo mundo, porque esses seres não precisam de dinheiro, eles querem dominar a raça para ter o poderio nas mãos deles apenas. Nem as pessoas que seguem eles, não, eles não são bonzinhos para eles, eles estão usando essas pessoas para chegar ao intuito que eles querem de ser os donos, ter o poderio do planeta Terra. Que é aquela briga que começou lá no cinturão de áudio, de Órion, né, espelhado aqui na Terra. Cerca de 80 mil anos atrás, muitos povos avançados na Terra, já tinha bastante, né, com todas as influências das raças que vieram para cá. Só que os criadores abandonaram e foram embora. Os que criaram os corpos foram embora, desistiram, daí ficou, né, aquela raça que começou a evoluir naturalmente. Porém, nos cerca de 140 mil anos, eis que surge uma raça na Terra, novamente. Os homens dragão, parecido com a gente, tinha condição de sobreviver, né? Inclusive, fóssil encontrado em vários lugares na China e na França, né? Prova a existência desses seres e o ano em que eles estiveram aqui no planeta Terra. E tem uma revista científica, a The Innovation, ela fala muito, tem um artigo numa delas que fala sobre esses povos aí, os homens dragão. A ciência falando sobre os homens dragão, com base nos fósseis encontrados. E há cerca de 120 mil anos, no final do Pleistoceno Médio, os Homo sapiens, né, conviveram com outro tipo de humanos, os ancestral dos neandertais, na Europa, né, de populações homo, também era homem, mais arcaica do que vieram na Ásia. Então, lá também foram descobertos fósseis na Europa da existência de um povo há 120 mil anos atrás, que depois de uma certa evolução, né, que existiram naquele lugar, porém, eles não eram tão evoluídos quanto aqueles, né, que vieram da Ásia, que vieram ali da Lemúria, aquele lugar ali. Eles eram assim, de uma civilização arcaica, bem antiga, né? Também foram encontrados fósseis a respeito dele. E o planeta teve muitas civilizações, né? Vários humanos, várias raças estiveram por aqui, né? Para fazer toda essa evolução para que cheguemos até hoje, ou seja, não conseguimos nada ainda, porque ainda estamos pensando como há 3 mil anos atrás. Isso aí, eu vou interromper esse vídeo daqui a pouco, para não ficar muito longo, mas eu queria falar o seguinte, para vocês verem, né, como de tempos em tempos, né, vieram para cá pessoas mais evoluídas para dar um andamento na evolução da raça humana. As coisas não aconteceram assim de uma maneira simplesmente espontânea. Houve intervenção de outros seres em tudo na evolução aqui do planeta Terra, né? Existem muitas plantas aqui medicinais que foram trazidas de outros planetas, de outras galáxias, né? Povos de outras galáxias sempre estiveram aqui. Então, o fato de alguém ver, né, um extraterrestre, o fato de alguém, de repente, ver um disco voador, né, isso aí não quer dizer que seja uma pessoa que está com problema, que ela está vendo coisa por anormalidade, não. Todos nós, seres humanos, nós temos as mesmas capacidades daqueles povos lá de trás. Acontece que nós esquecemos disso e estamos vivendo só um corpo de carne, né? E Astar Shan, ele fala que enquanto nós estivermos aprisionados nessa prisão de carne que nós temos para poder viver aqui, nós não vamos conseguir evoluir.
Então, é preciso que nós consigamos vir além desse corpo que nós temos e tentar buscar as verdades dentro de nós que estão no nosso ponto bindu, né, que é os registros acásticos que a gente tem. Quando você começa a entrar em contato com esses seres aqui através de uma meditação, de um relaxamento, que você começa a buscar dentro de você, né, as verdades vêm vindo na sua mente e você vai tendo, vai assimilando aquilo. O problema é que muitas das pessoas sonham com determinadas coisas, mas elas, quando acordam, elas não param para pensar, levanta correndo e sai, não. Quando você acordar, o que você tem que fazer? Você tem que ficar em silêncio alguns minutos, meditando o que aconteceu durante a noite, onde o seu espírito foi parar, onde ele foi buscar conhecimento e tentar lembrar aquilo e trazer para a sua vida, para a sua existência. É isso que precisa acontecer. O intuito de muitas pessoas que estão falando sobre isso hoje, que eu estou aqui trazendo isso, que eu estou aprendendo também, é para que as pessoas acordem para essa situação. Isso não é, isso faz parte da humanidade, faz parte de nós, seres humanos. Nós não podemos ficar a vida toda delegando o nosso conhecimento, esperando, né, que uma nova raça vai aparecer aqui e vai falar para nós, você tem que seguir esse caminho, porque na Constituição deles, nós somos seres evoluídos também. A gente tem uma parcela de cada raça que veio por aqui. Tá bom? Nesse vídeo aqui, por enquanto, é só. Eu vou encerrar esse e vou iniciar um outro. Namastê.